Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um tesouro que Deus nos deu. É um tesouro muito valioso, muito precioso e nós não podemos nem mensurar como esse tesouro é precioso. Ah, vocês devem estar pensando que eu estou falando de joias, ouro, muitas pedras preciosas, não é mesmo? Mas não, eu estou falando deste livro aqui. Vocês conhecem? Isso mesmo, a Bíblia. Ela é um tesouro valioso. Vocês têm alguma Bíblia aí na casa de vocês? Essas são algumas das Bíblias que eu tenho aqui em casa. Sabe, muita gente gosta até de colecionar a Bíblia. Mas hoje eu vou contar uma história para vocês que não está escrita aqui na Bíblia, mas é uma história sobre a Bíblia. A história de uma menina que, assim como eu, amava a Bíblia. Amava muito a Bíblia. O nome dela é Mary Jones. A Mary viveu há muito tempo atrás e ela só tinha contato com a Bíblia aos domingos quando ela ia para a igreja. Ela chegava na igreja e ficava olhando aquele grande livro que o pastor lia durante o culto e ficava pensando: como alguém pode entender essas letras todas misturadas que estão escritas neste livro? A Mary era muito pobre. Na época em que ela vivia, não tinha nenhuma escola na cidade dela. Ela, os seus pais, os seus amigos, quase ninguém sabia ler. Mas um dia, enquanto ela estava no culto, o pastor deu um aviso. Disse que eles tinham contratado um professor que daria aula para todas as crianças da cidade, lá mesmo na igreja. E sabe, a Mary ficou muito empolgada. Ela queria muito aprender a ler. Não passou muito tempo, a Mary aprendeu a ler e ela se destacou entre todas as crianças. Um dia, ela foi até convidada para ler a Bíblia na frente da igreja inteira durante o culto. Ah, ela ficou muito emocionada, crianças. Ficou muito feliz e os seus pais ficaram muito orgulhosos. Uma senhora da igreja, que era bem rica, a senhora Evans, a convidou para que ela pudesse ler a Bíblia em sua casa. Ah, naquela época, crianças, a Bíblia não era assim tão fácil de ter. As pessoas tinham que gastar muito dinheiro para conseguir uma Bíblia e mesmo assim era muito difícil, as Bíblias eram muito raras. E a Mary começou a ir na casa da senhora Evans uma vez por semana para ler a Bíblia. E ela gostou tanto de ler a Bíblia, ela ficou tão feliz em poder ler a Bíblia que um dia ela decidiu que ela também teria uma Bíblia só dela. Já pensou? Uma Bíblia que ela pudesse levar para casa e ler a hora que ela quisesse? Ela ficou muito determinada. Quando ela contou para os pais dela, eles não apoiaram muito porque eles sabiam que era uma coisa muito difícil. E crianças, a Mary foi tão determinada que ela juntou o dinheiro, sabe por quanto tempo? 6 anos, muito tempo. E ela começou a trabalhar, ajudava a vender os ovos das galinhas, ajudava a fazer pequenas costuras para sua mãe e começou a juntar todos os centavinhos que ela recebia para poder comprar a sua Bíblia. Quando passaram-se os 6 anos que ela percebeu que ela tinha um dinheiro para poder comprar a Bíblia e ela foi procurar o pastor deu o endereço de um outro pastor numa cidade longe dali, a 40 quilômetros, uma cidade chamada Bala. E a Mary foi sozinha e a pé. Naquela época não tinha carro e ela também não tinha nenhum cavalo, nenhum animal que pudesse levá-la. Sabe, a Mary só tinha um sapato e ela foi descalça por 40 quilômetros. Ela chegou naquela cidade muito cansada de toda aquela viagem que ela fez, mas muito feliz porque ela sabia o que estava esperando. Mas quando ela chegou na cidade, crianças, ela quase teve uma decepção.
o pastor que a recebeu, que se chamava Charles, disse que ele só tinha mais uma e que ela já estava encomendada para outra pessoa. Ai, a Mary começou a chorar, ela ficou desesperada, ela falou, quer dizer que eu vim até aqui para nada, andei tudo isso. Aí ele falou, bom, a pessoa que encomendou essa Bíblia sabe falar outros idiomas, então essa Bíblia eu vou deixar para você. E aí a Mary ficou tão feliz, voltou para casa toda contente com a sua própria Bíblia, sentou na sua casa com seus pais, leu a Bíblia para eles. E aquele pastor que vendeu a Bíblia para ela ficou pensando naquela menina tão determinada que resolveu que queria ter uma Bíblia e fez de tudo para conseguir. E em uma reunião importante na Inglaterra, ele contou a história da Mary para as pessoas. E depois ele falou, nós não podemos deixar que isso aconteça, as pessoas precisam ter acesso à Bíblia. E eles criaram uma sociedade bíblica da Inglaterra, que começou a produzir várias Bíblias, a popularizar o acesso às Bíblias para as pessoas não só da Inglaterra, mas de outros países também. E a partir daí, várias outras sociedades bíblicas foram criadas, inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil. E hoje, muitas e muitas pessoas têm acesso à Bíblia na sua própria língua. A Bíblia já foi traduzida para mais de 2.000 línguas, acreditam? Então, crianças, a partir de hoje, vocês devem olhar para a sua Bíblia como um tesouro bem valioso, não é mesmo? E sabe, quando eu ouço essa história, eu fico pensando que Deus pode usar pessoas comuns como eu, como você, para fazer uma grande obra. Para fazer aquilo que Ele quer das nossas vidas. Se nós nos colocarmos como instrumentos nas mãos de Deus, Ele pode transformar não só as nossas vidas, mas a vida de muitas pessoas ao nosso redor. Que Deus maravilhoso, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais. Tchau!